Vamos para a aula número 3, então. Servo fiel, o título dessa aula. O texto base dela está lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, que fala assim, ó. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Sabe, Deus, Ele é um Deus fiel, e Ele requer de nós a mesma fidelidade. Sabe, a fidelidade é um desafio para nós, no mundo que a gente vive hoje. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma sociedade em que os valores são negociados, em que as coisas são, não existe nada absoluto, mas existe tudo relativo. E Deus, Ele quer que nós venhamos ser fiéis. A fidelidade é algo que Ele quer de nós. E ela é uma característica de Jesus. Sabe, Jesus, Ele foi fiel. E Ele espera de nós essa mesma fidelidade, essa mesma honra. Então Deus, Ele está interessado em o quê? Que nós venhamos a ser fiéis. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 4, e versículo 2. Fala assim: de um encarregado espera-se que ele seja fiel. Sabe, Deus espera que nós venhamos ser fiéis. Ele quer que nós venhamos ser o quê? Despenseiros, mordomos daquilo que Ele nos confiou. Sabe, Deus nos confiou algo. Deus nos deu dons, habilidades, recursos, coisas que é exclusiva nossa. Cada um de nós tem o seu jeito de ser, as suas habilidades, os seus dons. E nós precisamos o quê? Sermos fiéis com isso que Deus nos deu. Sabe, Ele nos deu ferramentas, nos deu habilidades. O que nós temos feito com essas habilidades? Nós temos usado elas ou nós temos o que? Enterrado elas? Porque o que é um servo fiel? Um servo fiel é aquele que faz aquilo que o seu Senhor ordenou. Se Ele mandou fazer algo, aquele servo faz o quê? Obedece. E Jesus, Ele é um exemplo de servo fiel. Porque Jesus, Ele era Deus e Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele veio até a terra e o que Ele fez? Foi servo. Obedeceu tudo aquilo que Ele tinha que passar. Passou por dor, por sofrimento. Jesus foi um ser humano completo. Jesus não nasceu divino, grande, já todo poderoso. Ele foi uma criança. Ele foi um bebê. E Ele se submeteu a isso. Ele se submeteu a ser cuidado por Maria. Então Jesus nos ensina a sermos servos e servos fiéis. Jesus é um referencial a ser imitado. O mesmo versículo que a gente leu anteriormente ali. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Jesus é o nosso referencial, pois ele serviu com tudo que tinha, com seus dons, com seu tempo, com sua sabedoria e com a sua disposição. Foram entregues a Deus em nosso favor. Sabe? Então Jesus, Ele se entregou por inteiro. Jesus, quando Ele estava aqui na terra, Ele se fez presente na vida das pessoas. Ele se importava com a dor das pessoas. E Ele é um exemplo a ser imitado por nós. Olha o que diz lá em João capítulo 12, 49. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que eu deveria proclamar. Então Jesus, Ele foi obediente. Ele obedeceu tudo aquilo que Deus ordenou a Ele. Ele fez aquilo que Deus havia ordenado que Ele fizesse. Sabe, Jesus, Ele não fez nada por si próprio, mas Ele fez por ordem de Deus, como obediência a Deus. Sabe, às vezes quando você para pensar sobre alguns milagres de Jesus, por exemplo, você se pergunta, por exemplo, por que Jesus só foi ressuscitar Lázaro depois de 4 dias? Por que você acha que Jesus foi só depois de 4 dias ressuscitar Lázaro?
porque ele queria, porque ele achava que era aquilo. Por que ele esperou 4 dias? Não esperou 2. Lázaro morreu, ele podia ir depois de 2 dias, mas ele esperou 4 dias. Se você pegar e estudar, você vai ver que na cultura judaica, eles acreditavam que o espírito da pessoa ficava perto dela por 3 dias. Então, por 3 dias, tinha esperança do morto ressuscitar. Mas depois de 4 dias, o espírito já tinha ido embora. E o Messias deveria o quê? Ressuscitar um morto de 4 dias. E Jesus vai lá e o que ele faz? Ele espera os 4 dias para ressuscitar Lázaro. Porque ele sabia que ele precisava seguir um protocolo para as pessoas pudessem ver que ele era o Messias de fato. Ele vai lá e espera 4 dias para ressuscitar Lázaro. Ele podia ir no primeiro, mas ele foi, o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou logo depois que morreu. Mas Lázaro, para manifestar que ele era o Messias de fato, ele esperou 4 dias. Por que Jesus, por exemplo, cuspiu no chão lá e fez lodo e passou no olho do cego? Aquele cego era um cego de nascença. E a palavra fala que ninguém havia curado um cego de nascença. Havia relatos de milagres de cegos que tinham ficado cego ali normal durante a vida e eram curados. Mas cego de nascença, ninguém havia curado. E Jesus vai lá, gospe no chão, faz o lodo, ele gospe no chão mais para poder confrontar os fariseus que estavam preocupados que Jesus estava trabalhando, porque para eles cuspir no chão era um trabalho. E fazer lodo, então, era mais um trabalho. Jesus vai lá, faz lodo e passa no olho do cego. E o homem lava com água depois e é curado. E quando o cego vai até os fariseus, eles perguntam assim, como que foi que ele te curou? Ele fala assim, mas ele cuspiu no chão e fez lodo. E eles ficam questionando mais vezes, mas como foi que ele te curou? Ele cuspiu no chão e fez lodo, porque eles estavam preocupados, porque Jesus havia trabalhado, e não que o homem foi curado. E eles perguntam para o homem assim, você era um cego de nascença? E o homem fala, chama os pais dele, eu nunca enxerguei. E aquele homem também foi uma evidência que Jesus era o Messias, porque o Messias precisava curar um cego de nascença. Então Jesus, ele obedecia Deus em tudo. Ele seguiu as ordens de Deus. Ele sabia o que ele deveria fazer para que as pessoas pudessem ver que ele era o Messias. E mesmo ele fazendo tudo isso, eles ainda não acreditavam que Jesus não era o Messias. Os religiosos da época não conseguiam acreditar que Jesus, de fato, era o Messias. Então Jesus não se movia por acaso. Ele se movia por entendimento, por ordem de Deus. Sabe, ali na passagem de João 4, ali quando ele vai até o poço da Samaritana, Jesus vai para aquele lugar com o objetivo de converter aquela mulher, de pregar para ela. Jesus tinha direções, ele seguia à risca aquilo que o Pai ordenava. E nós precisamos o quê? Com isso, aprendermos a sermos servos fiéis. Obedecermos assim como Jesus obedecia. Sabe, aqui na apostila fala assim, conceitos de servo fiel. Uma definição muito simples de servo fiel. Servo fiel é aquele que faz o que foi pedido, da maneira como foi pedido, no tempo estabelecido. Então, servo fiel é o que faz que for pedido, da maneira que foi pedido e no tempo que foi pedido. Porque muitas vezes a gente se comporta de maneira ao contrário disso. A gente pode até fazer o que foi pedido. Vou falar assim, eu vou fazer do meu jeito. Não vou fazer do jeito que Deus quer. Você pode até fazer, mas não é. O servo fiel faz o quê? Faz do jeito que Deus ordenou. Muitas vezes você vai fazer lá um bolo na tua casa. Você pode fazer o bolo, mas tem a receita certinha lá na internet. Lá, mas não, eu vou fazer do meu jeito aqui. Vou pegar, vou colocar um ovo a mais, vou colocar um óleo a mais. Vou seguir o meu jeito. Vai sair o bolo, fala, não vai sair o bolo, mas vai dar certo. Vai ser do jeito certo. Vai ser a receita certa. Vai dar o resultado certo? Não vai. Eu vou fazer no meu tempo. A receita fala 45 minutos a 150 graus. Vou colocar aqui 20 minutos a 200 graus. Cara, não vai dar certo. Vai surgir um bolo ali, mas vai ficar abatumado, vai ficar cru. Por quê? Não foi feito
do jeito certo, no tempo certo, da maneira certa. E com Deus é a mesma coisa. Com Deus temos que seguir o quê? A maneira de Deus, no tempo de Deus, do jeito que Deus quer. Mas muitas vezes a gente quer fazer o quê? Não, eu quero fazer do meu jeito. Eu até faço, mas eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, que eu acho que é certo. O que dá? Dá errado. E a gente acaba sendo o quê? Um servo infiel. E Deus nos chama a sermos o quê? Servos fiéis. A palavra fiel usada na Bíblia, ela significa o quê? Digno de confiança, confiável, crente verdadeiro, merecedor de crédito. O termo é utilizado principalmente sobre servos e ministros no desempenho do seu dever. Sabe, naquela passagem que Jesus conta a parábola, que ele deixa 5 talentos com um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o terceiro. Ele deu a cada um deles de acordo com a sua capacidade. Ele não deu porque ele achava que aquele cara dos 5 talentos era melhor. Não, ele deu de acordo com a capacidade que ele tinha de administrar. E no final, quando ele volta, e aqueles servos multiplicaram os seus talentos, o que ele fala? Servo bom e fiel. Entra para o gozo do seu senhor. E ele vai e recebe a recompensa. Porém, aquele servo que enterrou o talento, o que ele fala? Servo mau e preguiçoso. Você pegou e enterrou o seu talento. Então, nosso objetivo é o quê? É sermos servos bons e fiéis. Obedecermos aquilo que ele nos ordenou. E o que é necessário para que nós venhamos ser um servo fiel? O que ainda nos falta? Para sermos fiéis a algo ou a alguém, é necessário que sejamos fiéis a Deus. Sabe, a primeira fidelidade nossa deve ser a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, nós vamos ser fiéis à nossa esposa, ao nosso marido, nós vamos ser fiéis ao nosso trabalho, porque ser fiel a Deus é o principal. E quando nós somos fiéis a Deus, nós começamos a ser fiéis com as outras coisas. Sabe, a fidelidade é algo que gera recompensa. Sabe, a gente não é fiel porque a gente quer recompensa, mas a fidelidade gera recompensa. Aqui fala, analisando a vida de Daniel. Daniel é um exemplo de fidelidade. Daniel era um jovem que foi levado para ser escravo na Babilônia. Um jovem que foi ali para ser servo do Nabucodonosor. Ele podia pensar assim, quer saber de uma coisa? Estou aqui de escravo, estou aqui sofrendo, Deus não está comigo, Deus abandonou a minha família, não quero mais saber de Deus. Mas Daniel não fez isso. Daniel, durante sua vida inteira, foi fiel a Deus. Quando ele chega na Babilônia, o que eles oferecem a ele? Eles separam os servos e falam assim, ó, a partir de hoje vocês vão comer a mesma comida do rei. Pense, parece ser algo bom. Pense, você comer a comida do rei. Você é um escravo, mas você vai comer igual um rei. É algo bom, aparentemente, não é? Ser escravo e comer igual um rei. Escravo geralmente come o quê? O resto, o que sobra, mas Daniel não. Daniel ia comer a comida do rei. Só que a comida do rei para Daniel era contaminação, era profana. Quem sabe era uma dieta que saía fora dos princípios de Deus, porque no Antigo Testamento ali o povo tinha uma dieta que não podia comer alguns alimentos. E Daniel falou o quê? Ó, faz o seguinte, durante 10 dias, faz o teste aí. Eu e meus amigos aqui só vamos comer legumes e não vamos comer do que o rei está servindo para nós. Se nós ficarmos mais formosos que os outros, nós ficamos com o nosso propósito. E você pode ficar tranquilo disso. O que Daniel faz? Se mantém fiel. E Deus honra a Daniel. Sabe, Daniel, mesmo em meio à adversidade, ele se mantém fiel. E Deus acaba o quê? Honrando ele. Passou os 10 dias, ele estava mais inteligente que os outros, mais bonito aparentemente que os outros. Por quê? Porque ele honrou a Deus. Daniel estava preocupado em honrar a Deus. Ele podia ter uma desculpa, podia ter
algo ali, não, eu estou aqui na Babilônia, o rei me obrigou a comer essa comida, o que eu vou fazer? Não, mas Daniel fez o quê? Ele foi fiel a Deus. E Deus foi fiel com ele. O que acontece? Daniel vira uma pessoa muito importante no reino. Depois do rei, Daniel era um dos conselheiros do rei lá, era um dos primeiros ministros do rei. Por quê? Ele foi fiel a Deus. E depois de um tempo, novamente, a fidelidade dele é testada. Porque como Daniel começou a ter uma posição lá dentro, as outras pessoas ficaram com inveja de Daniel. E eles armam uma cilada, como você sabe a história, para que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Eles fazem com que o rei assine um decreto que quem orasse ou pedisse alguma coisa a um Deus que não fosse ao rei, era para ser jogado na cova dos leões. E Daniel, o que ele faz? Permanece fiel a Deus. E o que aconteceu? Daniel passou pela cova dos leões. Os leões não puderam comer a carne de Daniel, porque Deus era com ele. Assim como Daniel era fiel a Deus, Deus foi fiel com Daniel. E você vai ver no livro de Daniel que passam 3 reis. 3 reis caem, vem um outro rei, domina, mas quem está lá ainda? Daniel. Troca rei, mas Daniel permanece na mesma posição. Por quê? Ele era fiel a Deus. E ele foi fiel a Deus nas pequenas coisas. Numa comida, em algo aparentemente que não tinha problema. Mas ele foi fiel na comida e Deus foi fiel com ele em todas as coisas. Sabe, Deus ele quer que nós venhamos ser fiéis. E Deus testa a nossa fidelidade nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes do nosso dia a dia. E será que nós temos sido fiéis àquilo que Ele nos deu, àquilo que Ele nos confiou, àquilo que Ele nos deu em nossas mãos? Porque é essa fidelidade nas pequenas coisas que vai fazer com que nós venhamos permanecer fiéis diante de Deus. Sabe? Às vezes a gente troca a presença de Deus por coisas pequenas, por coisas banais. A gente troca de estar buscando a Deus, às vezes, lendo a Bíblia, orando, para mexer no celular, para ficar mexendo no celular. Você já reparou que às vezes você começa a mexer no celular, na rede social, e você vai lá, perde 40 minutos e você nem viu. Fala assim, nossa, preciso fazer aqui, lavar uma louça, preciso fazer alguma coisa aqui. Porque a gente perde tempo. Aí a gente fala assim, não, nossa, hoje eu nem consegui ler a Bíblia, porque foi muito corrido. Mas na nossa rede social a gente conseguiu acessar. A gente está bem informado das notícias do mundo. Por quê? Porque a gente não é fiel, às vezes, a Deus nas pequenas coisas. Nós precisamos ser fiéis nessas coisas do nosso dia a dia. Na leitura da palavra, na oração, na busca por Deus. Porque essas coisas que vão nos fortalecer. Essa fidelidade diária a Deus, essa busca por Deus diariamente, é que nos vai manter de pé. Deus testa a nossa fidelidade a Ele nas pequenas coisas. É numa oração, é num tempo com Ele. Eu sei que a vida é corrida, que a gente vive na correria, mas, cara, a gente precisa tirar um tempo para a gente buscar Deus. Sermos fiéis a Deus, lermos a palavra, orarmos, porque é nesse tempo que nós vamos ser moldados e aperfeiçoados por Deus. Sabe? Nós precisamos o quê? Sermos servos fiéis. Aqui no ponto 2. Características de um servo fiel. Existe apenas um servo que é aprovado por Deus. E essas são as qualidades que são relacionadas a ele. Primeiro, fiel no pouco que lhe foi pedido ou confiado. Faz exatamente o que lhe foi pedido no tempo determinado. Então, nós precisamos ser o quê? Fiéis no pouco. Se Deus nos deu pouco hoje, nós precisamos ser fiéis com esse pouco, naquilo que foi confiado a nós. Porque se no pouco nós não somos fiéis, imagine no muito. A gente fala, por exemplo, assim, o exemplo da dízimo e oferta. A gente não consegue ser fiel ganhando R$2.000. Então imagine quando ganhar 20 mil eu vou ser fiel a Deus. Não vai, porque se com 2.000 você não é fiel, com 20 você não vai ser. Porque quanto mais você ganha,
mais você vai gastar. Essa é do ser humano. Você pode, se dobrar o teu salário hoje aqui, tenho certeza que mês que vem você vai estar até o talo de ter gastado. É do ser humano. A gente se acostuma com as coisas boas. E se a gente não é fiel com o que a gente tem hoje, imagine quando vir maior. Se a gente não consegue ser fiel com os poucos recursos que nós temos, imagine quando vir mais. Ponto B. Sente-se honrado em servir apenas. Não se importa com o tipo de tarefa. Sabe, um servo fiel, ele não se importa com a tarefa que ele quer colocar na mão. Ele está disposto a servir. Eu quero servir. Seja na porta, seja no louvor, seja cuidando das crianças, seja fazendo o que for. O meu objetivo é servir. E muitas vezes a gente está preocupado o quê? Com as posições que dão visibilidade. A gente não quer servir, ficar escondido ali no som, no slide ou na porta. A gente quer as posições maiores. Mas o servo fiel, ele está disposto a servir independente do que lhe pedem, seja qual a tarefa. Ponto C. O servo fiel, ele é firme e constante. Ele não hesita diante das lutas e provações. Sabe, algo que é fundamental na nossa caminhada com Jesus é a fidelidade, é a constância, é ser firme. Seja o que for, tá na tempestade, eu continuo com Jesus. Está no tempo bom, eu continuo com Jesus. É não parar, é continuar, é prosseguir, é não desanimar. Porque muitas vezes a gente é tentado a parar. Mas a gente tem que fazer o quê? Não, nem que seja me rastejando, eu continuo, eu vou prosseguir, e eu vou caminhar. Porque mesmo diante das provações, a gente permanece. Porque muitas vezes quando as provações vêm, a gente quer desanimar. Mas quando nós somos servos fiéis, nós continuamos. Nem que seja devagar, mas continue. Não está conseguindo correr? Caminha, mas continua, não para. É uma montanha para subir. Vamos escalar, vamos devagarzinho. Mas não para. A caminhada cristã é feita do quê? De continuar, de prosseguir. Porque se você parar quando vem a adversidade, vai passar tempo, vai passar ano, vai passar mês e vai estar no mesmo lugar. Mas se você for constante e não parar, você vai sair daquela provação, você vai sair daquele lugar, porque é a constância que nos tira dos lugares indesejados. Ponto D. Misericordioso. O servo fiel não serve motivado por recompensas humanas. Então, o servo que é fiel, ele não busca recompensas pelo aquilo que ele faz, mas ele é o quê? Misericordioso. O servo fiel, ele cumpre a sua palavra. É sem sim, não. Ele cumpre aquilo que ele falou. Ele é praticante da palavra, inclusive nos dízimos e ofertas. Sabe, o servo fiel, ele pratica a palavra. Sabe, a gente deve ler a Bíblia, deve buscar mais da palavra de Deus, mas principalmente a gente deve fazer o quê? Praticar a palavra de Deus. É desafiador? É desafiador. É difícil? É difícil. Mas a gente deve o quê? Procurar, praticar, prosseguir, continuar, porque o servo fiel é aquele que pratica a palavra. Última característica do servo fiel. Ele é um servo humilde, ou seja, ele se esvazia de si mesmo. O fato de entender que Jesus fez por ele motiva a fazer o mesmo pelas pessoas. Então, o servo fiel, ele é um servo humilde. Ele não busca reconhecimento, ele não busca aplausos, ele não busca holofotes, mas ele busca a Jesus. Que Jesus seja glorificado por meio daquilo que ele faz. É isso que um servo fiel é. Servo fiel, servir ou ser servido. Andar com Deus significa andar na contramão do mundo, pois nesta forma de pensar, quem é servido à mesa é maior e mais importante. Porém, não é assim que deve ser quem tem a mente de Cristo. Jesus nos ensina em Mateus 20, 27,
que ele veio ao mundo para servir e não para ser servido. E acrescenta que aquele que quiser ser maior deve ser o que serve. Então Jesus, ele nos ensina a sermos servos. Na última ceia, Jesus está lá e seus discípulos estão discutindo quem vai sentar à direita e quem vai sentar à esquerda de Jesus. Quem era o maior dentre eles? E Jesus, naquela hora, dá uma lição para aqueles discípulos. O que ele faz? Pega uma bacia, pega uma toalha, se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. A tarefa de lavar os pés naquele tempo era a tarefa do servo mais inferior. Aquele servo de mais baixo cargo era o servo que lavava os pés, porque era uma tarefa de humilhação. E Jesus fala assim, ó, eu estou lavando os pés de vocês aqui como um exemplo. Eu sou o mestre de vocês, mas estou aqui servindo a vocês. E vocês vão e façam o mesmo. Jesus nos convida a sermos como Ele, a lavarmos os pés uns dos outros. Não literalmente, quem sabe, mas o que é lavar os pés uns dos outros? É servir, estar disposto a ajudar uns aos outros, a sermos fiéis. Servir a Deus é algo que devemos fazer por amor e não por obrigação. Sabe, servir a Deus não deve ser uma obrigação. Você fazer algo aqui na casa de Deus não deve ser uma obrigação, não deve ser um peso, mas deve ser o quê? Algo que demonstra o seu amor para com Deus. Sabe, quando você serve alguém, quando você ajuda alguém, quando você auxilia alguém, isso não pode ser um peso. Não pode ser um fardo, mas deve ser o quê? Uma demonstração do amor de Cristo. Sabe, a fidelidade a Deus é algo fundamental na nossa caminhada. Sabe, que nós venhamos a encontrar com Jesus quando chegar a nossa hora, e Ele fala assim, ó, servo bom e fiel. Sabe, é isso que nós queremos ouvir de Jesus, que nós somos fiéis com aquilo que Ele nos deu. Cada um de nós tem uma habilidade, tem um dom. A Flávia faz bolo muito bem. Use o teu bolo para glorificar a Deus. Venda ele com preço justo, para abençoar as pessoas. Doe para uma pessoa que não precisar. Cara, Deus deu a cada um de nós habilidades e dons. E esses dons não são para o nosso próprio uso, mas são para abençoar outras pessoas. Com o nosso trabalho, com a nossa vida, com o nosso tempo. Porque quando nós servimos, nós estamos o quê? Manifestando o amor. É uma aula linkada com a outra. Porque o servo fiel, ele manifesta o amor. Ele não faz para os seus próprios interesses, ele faz em amor. Ele não busca vantagem, ele busca servir a Deus com as suas habilidades. Sabe, Deus, ele não vai pedir, ele deu o dom para a Flávia ali de fazer bolo. Ele não vai exigir dela uma outra coisa maior. Ah, Flávia, por que você não pegou e não alimentou as crianças da África ou fez uma coisa extraordinária? Não, cada um de nós tem as suas habilidades. Cada um de nós, Deus deu habilidades, seja talentos para manuais ou talentos ministeriais, assim por diante. Cada um de nós, Deus deu tarefas. Ah, Deus confiou lá para Flávio e para o Luiz 2 discípulos para eles cuidar. Pessoas que estão ali perto da casa deles. Deus não vai exigir deles assim, por que você não cuidou lá das crianças da África? Não, Ele confiou a ela aqueles 2 discípulos. Então, Ele vai falar assim, ó, você foi fiel com eles, você cuidou deles? Servo bom e fiel. A cada um de nós, Deus deu habilidades, capacidades, dons, talentos, para nós cuidarmos de pessoas e cuidarmos e usarmos esses dons para abençoar pessoas. Mas que nós possamos o quê? Sermos encontrados como servos bons e fiéis. Depois eu vou achar um vídeo lá no YouTube que mostra essa representação. Que chega um homem diante de Deus lá e ele fala assim, Deus, eu fui pastor, cuidei de muitas pessoas e assim por diante. Ele fala assim, mas eu queria que você fosse contador. E você foi pastor. E daí chega um outro e fala assim, eu era isso. E Deus fala assim, mas eu queria que você fosse, eu te dei dom para você ser isso, por que você não fez isso? Então, que nós possamos o quê? Sermos fiéis com aquilo que Deus nos deu.
Cada um de nós tem dons, capacidades, habilidades. Cada um de nós sabe. Se a gente começar a cavocar, por mais que você possa estar desorientado, falar assim, eu não sei qual que é o meu propósito, não sei qual que é que Deus me chamou. Mas se nós começarmos a olhar para dentro de nós, a buscarmos a Deus, Ele vai começar a dar para nós dicas. Cada um de nós tem um direcionamento, o que deve fazer. E nós temos sido fiéis com isso? Temos sido fiéis com aquilo que Ele nos deu? Ou nós temos escondido o nosso talento, nossos dons, nossas habilidades? Porque naquele dia Ele vai falar assim, servo bom e fiel para aqueles que forem fiéis. Mas se nós não formos fiéis, Ele vai falar assim, servo mau e preguiçoso. Então que nós possamos ouvir dele essa palavra, servo bom e fiel. Amém? Vamos estar orando? Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo que nós tivemos aqui, Pai, por essas 2 aulas, Pai. Que nós possamos, Pai, ter um coração amoroso, um coração que serve em amor, Pai. Um coração que realmente ama, Pai, sem interesse, sem condições, Pai, sem buscar nada em troca, Pai. Que nós possamos ter esse amor pelas pessoas, Pai. Cuidar das pessoas, Pai. Assim como o Senhor cuidou de nós, se entregou por nós em nosso favor, Pai. Que nós possamos aprender com isso a sermos amorosos, Pai, sermos misericordiosos, Deus. Que nós possamos ser servos fiéis ao Senhor, Pai. Que independente das situações, das circunstâncias, que nós possamos ser fiéis, Pai, honrar o Senhor com a nossa vida, honrar o Senhor, Pai, com nossos dons, com nossos talentos, Pai, com nossas habilidades, Pai. Que nós possamos, Pai, naquele dia que encontrarmos com o Senhor, Pai, ouvirmos do Senhor, servo bom e fiel. Que nós possamos, Pai, usar nossa vida, Pai, usar tudo que nós temos, Pai, para honrar o Senhor, Pai. Para ganhar pessoas, Pai. Para ajudar pessoas, Pai. Porque o Senhor, Pai, não escolheu ser amado em coisas. O Senhor escolheu ser amado em pessoas, Pai. Que nós possamos, Pai, revelar esse amor, Pai. Amando uns aos outros como o Senhor nos amou, Pai. É o que eu te peço, Pai, abençoa cada um que esteve aqui, Pai, nessa noite, se dispôs a estar aqui a ouvir, Pai. Que nós possamos aprender mais do Senhor cada dia, Pai. Que eu te peço, guarda cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém.